Olá, seja bem-vindo ao Microsoft TechNet Experience. Meu nome é Danilo Bordini, eu sou especialista de infraestrutura da Microsoft do Brasil e hoje eu vou falar para vocês a respeito da evolução da plataforma Microsoft no ambiente web. Bom, vou apresentar para vocês a nossa agenda de hoje. A gente vai falar um pouquinho primeiro a respeito do cenário atual, quais os problemas e as dificuldades que o profissional de infraestrutura encontra. Depois nós vamos conversar um pouco a respeito da evolução ao longo dos anos, como as soluções e os produtos foram melhorando, foram se adaptando ao mercado. E vamos começar então a analisar algumas dessas características. Por exemplo, melhorias em termos de segurança, melhorias em termos de gerenciamento e performance, melhorias em escalabilidade e disponibilidade. E por último, nós vamos fazer uma visão comparativa com outras plataformas que também possuem soluções para a web, soluções para a internet. Quais os problemas que o profissional de infraestrutura enfrenta? Atualmente, mais pressão do que nunca. São muitas variáveis, são muitas tecnologias, muitos problemas que o profissional de TI precisa conhecer e precisa trabalhar no dia a dia. São novos produtos sendo lançados, são políticas de segurança de empresas, políticas de segurança de fornecedores e assim por diante. Segurança é um tema também muito evidente, onde o profissional de infraestrutura precisa estar preocupado no seu dia a dia. E, acima de tudo, os negócios da empresa precisam estar funcionando. Nós sabemos que, na maioria das empresas, TI não é o negócio principal. Por isso, ela precisa funcionar sem que se percebam que existe alguma coisa errada ou não. Além disso, o nosso usuário precisa ser bem tratado, ele precisa ter uma proatividade, uma produtividade muito boa. Os resultados de negócio da empresa são muito importantes, os nossos clientes precisam estar felizes e, logicamente, nós precisamos ter tudo isso com um custo que seja acessível, que a relação custo-benefício seja interessante. Se nós pensarmos em alguns cenários, por exemplo, empresas que fazem hosting de sites de internet para clientes, elas têm uma preocupação com clientes muito diferentes, de tamanhos diferentes, de necessidades diferentes. Se você trabalha numa empresa privada, numa empresa pública, você tem o seu site de internet, a sua solução de web, que também precisa estar funcionando 100%, com uma performance boa, com uma qualidade muito boa. Certa pesquisa descobriu que o profissional de TI, ele gasta cerca de 70% no tempo dele mantendo as soluções existentes. E apenas 30% desse seu tempo ele gasta, por exemplo, implementando coisas novas. Isso não é muito bom, porque o tempo que você poderia gastar com novas implementações, com soluções mais úteis, você tem que gastar mantendo o seu ambiente atual, com atividades do dia a dia. E isso muitas vezes acaba diminuindo a produtividade, tanto do usuário final, quanto do profissional de infraestrutura. Outra pesquisa mostrou que cerca de 60% do TCO, ou seja, do custo de propriedade de um ativo de informática, gasto num período de 5 anos, são custos com pessoas. Ou seja, depois que você adquiriu o seu hardware, depois que você adquiriu o seu software, as pessoas são muito importantes. Elas precisam estar treinadas, elas precisam ter as ferramentas corretas para manter o ambiente funcionando. E quando nós falamos novamente, por exemplo, no ambiente de hosting ou no ambiente de internet, isso é mais crítico ainda. As pessoas precisam lidar com variáveis muito diferentes, precisam conhecer tecnologias de ponta, precisam realmente conhecer as ferramentas para poder prover o melhor trabalho possível. Uma outra pesquisa muito interessante é que ainda os profissionais gastam muito tempo com tarefas manuais. Esse slide nos mostra que, por exemplo, no campo de segurança, 62% ainda das empresas fazem o gerenciamento de segurança de modo manual. Por exemplo, a aplicação de um hotfix, o gerenciamento de configurações de segurança. Isso para um ambiente pequeno talvez funcione, mas quando eu tenho, por exemplo, centenas, milhares de servidores de websites, eu preciso começar a otimizar, a automatizar as minhas tarefas. Seja via scripts, por exemplo, seja via ferramentas automáticas, mas eu preciso encontrar uma maneira onde, por exemplo, eu consiga fazer uma aplicação de hotfix em 50 servidores simultaneamente, para que eu não impacte os meus clientes, para que os meus serviços não fiquem fora. Essa é apenas uma categoria. Eu tenho outras categorias também, como gerenciamento proativo,
performance, desempenho, alteração de configurações e assim por diante. Então é muito importante que as soluções, que os sistemas operacionais providenciem scripts, providenciem métodos automáticos para que nós possamos otimizar o nosso tempo e possamos assim prestar um serviço melhor. Qual o cenário atual do ambiente web? Bem, nós podemos dizer que praticamente dois produtos, o IS, que é o Internet Information Services, e o Apache, eles estão presentes na maioria dos sistemas web. Existem diversas pesquisas que são realizadas por alguns órgãos, onde alguns parâmetros são levados em conta para determinar esses fatores. Algumas pesquisas, por exemplo, levam em conta apenas os sites ativos, outras pesquisas levam em conta todos os sites que são criados, mesmo os que estão inativos, ou que talvez não tenham um grau de importância muito grande. Outras pesquisas levam em conta, por exemplo, as 100, 500 ou 1000 maiores empresas do mundo. De qualquer forma, esses dados nos mostram que muitos clientes migram ou trocam de plataforma à procura de alguns requisitos. Por exemplo, todos nós procuramos uma plataforma mais segura. Nós não queremos colocar, por exemplo, um sistema de compras na internet ou um servidor exposto na internet que tenha problemas de segurança. Todos nós procuramos por uma plataforma consolidada e padronizada, para que as nossas tarefas automáticas, os nossos scripts, possam ser executados de uma maneira uniforme, de uma maneira padrão. O tempo de manutenção também deve ser reduzido, tanto a nível de software quanto a nível de hardware. O TCO do ambiente, ou seja, todas aquelas variáveis que influem no custo desse ambiente web, precisam ser reduzidos. E quando eu falo de TCO, não é simplesmente o custo do valor da licença do sistema operacional, mas estou falando de curva de aprendizado, estou falando de treinamento, de ferramentas que nos ajudam a administrar melhor esse ambiente e assim por diante. E o que muitos clientes estão procurando é reduzir o número de servidores durante a migração. Isso significa que um servidor físico ele tem que ser otimizado, ele tem que ser preparado para que possa suportar a maior quantidade de sites possíveis na mesma máquina, sem impactar a segurança, performance e manutenção. E nós só conseguimos com isso com um sistema operacional estável e com as ferramentas adequadas para esse tipo de solução. Muito bem, entendemos qual é o cenário atual. Agora nós vamos falar um pouco a respeito da evolução ao longo dos anos. O que mudou de 10 anos atrás até os dias atuais na administração, no gerenciamento de um ambiente web, de um ambiente para a internet? Nós podemos dizer que a evolução da plataforma, falando um pouco de Microsoft, a Microsoft entrou no ambiente web em meados de 1997, que foi o primeiro lançamento, a primeira versão do IIS, que é o Internet Information Services 4.0. Essa versão do IIS, ela era executada no Windows NT Server 4.0. Ele tinha algumas características. Primeiro, as aplicações eram executadas de modo in process. O que significa isso? Que todas as aplicações, elas eram executadas debaixo de um serviço do Windows NT Server, um serviço chamado inetinfo.exe, e todo novo website, toda nova aplicação que você instalava no seu servidor para ser executada na web, era executada dentro desse mesmo serviço. Isso me trazia alguns problemas. Por exemplo, se eu tivesse uma aplicação que era mal comportada ou mal escrita, se essa aplicação tivesse um problema de lentidão, ou um problema, por exemplo, de parar de funcionar, todo o meu servidor web era impactado. Todas as minhas aplicações instaladas naquela mesma caixa, naquele mesmo servidor físico, eram impactados. E isso não era uma boa solução. Esse pacote também do Internet Information Services, ele vinha junto com um pacote chamado Option Pack. Então, após a instalação do sistema operacional, após a customização desse sistema operacional, eu precisava fazer a instalação desse pacote que era opcional. O serviço de web, o serviço www, ele rodava também dentro desse serviço de netinfo.exe. Isso significava que esse serviço tinha uma permissão muito alta. Ele era executado com uma conta local system, que possui poderes completos em cima do sistema operacional. Ou seja, se esse serviço fosse invadido, talvez por algum hacker ou por algum serviço malicioso, todo o meu sistema era comprometido.
Então essa era a visão em 1997. No ano 2000, surgiu então o Internet Information Services 5.0, que era instalado no Windows 2000 Server. Já começamos a ter algumas melhoras, algumas modificações na parte de arquitetura. Primeiro que agora eu tenho a possibilidade de executar aplicações out of process. O que significa isso? Eram aplicações que poderiam ser executadas fora desse serviço InetInfo, executando debaixo de um outro serviço do Windows Server. Isso já me dava um pouco mais de disponibilidade na minha solução, porém eu ainda tinha alguns problemas de performance, pois os engenheiros da Microsoft começaram a perceber que as aplicações in process tinham um desempenho melhor do que as aplicações out of process. Porém, eu tinha uma moeda de troca. Se eu quisesse uma disponibilidade maior, eu tinha que perder em performance e vice-versa. Eu ainda trabalhava também muito com requisições ISAP, que ainda não tinham uma escalabilidade e uma performance ideal. E um ponto da arquitetura muito interessante. O Internet Information Services 5.0, ele era instalado por padrão, ele era instalado por default com o sistema operacional. Isso significa que após eu instalar qualquer servidor Windows Server 2000, mesmo que esse servidor não fosse preparado para a internet, não tivesse o destino de ser um servidor web, eu tinha que remover, tinha que desabilitar esses serviços. Era uma facilidade, pois todos os serviços já vinham instalados, porém, dependendo do cenário, eu tinha um retrabalho de fazer atividades do tipo lockdown, que nós chamamos, que é você travar o seu servidor, você desabilitar os serviços que não eram executados, que não eram utilizados. Além do que todos os binários de internet eram colocados juntos com um sistema operacional padrão. Isso foi mudado em 2003, com o lançamento do Internet Information Services 6.0, que agora executa em cima do Windows Server 2003. Eu tenho algumas novidades. Por exemplo, um isolamento real de aplicações, que nós chamamos de Application Pools. Eu tenho a possibilidade e eu tenho a facilidade de criar conjuntos de aplicações para que essas executem separadamente ou juntas. Ou seja, se eu tenho uma aplicação que talvez tenha um problema de performance ou que seja mal escrita, eu posso isolá-la num application pool e essa aplicação vai rodar como um serviço do Windows, o que nós chamamos de work process. Ou seja, um processo é um executável que está sendo rodado no sistema operacional e caso esse work process tenha algum tipo de problema, ele não vai afetar o seu sistema operacional, ele não vai afetar as outras aplicações. Eu consigo isolar essas aplicações, eu consigo isolar esses processos. Isso é muito bom, porque eu tenho uma performance boa, a performance é muito considerável, e eu tenho também uma parte de disponibilidade muito boa, porque se eu tiver algum problema num processo, num conjunto de aplicações, as minhas outras aplicações, o meu web server não vai ter problema. Ainda, o IS não é instalado mais por padrão, ele não é instalado mais por default. Ou seja, se eu instalo um servidor Windows 2003, eu preciso manualmente dizer que eu quero os serviços de internet, que eu quero os serviços do Internet Information Services disponíveis. E eu tenho cerca de 8 opções de instalação. Ou seja, no IS5, por exemplo, quando o IS era instalado, todos os serviços de web, de FTP, de NNTP eram instalados. E agora, no IS6, eu tenho a opção de modo granular, dizer quais são as opções de instalação, quais são os componentes que eu quero instalar. E qual é o futuro? Bem, no Windows Vista e no Windows Server Longhorn, que é a próxima versão de servidores da Microsoft, eu ainda tenho alguns melhoramentos e eu faço uma utilização do que estava funcionando. O IS também não é instalado por default, eu preciso manualmente fazer tal instalação. Ele é mais modular, ou seja, agora eu tenho cerca de 40 opções de instalação. Antigamente eu tinha cerca de 8, eu sou 5 vezes mais granular, eu tenho 40 opções de instalação. Eu consigo dizer quais realmente os módulos, os componentes que eu quero instalar. Eu tenho uma nova console e novas opções de gerenciamento, que nós vamos discutir um pouco, e ele é customizável e extensível, ou seja, eu consigo utilizar recursos de programação
para criar uma console personalizada, para criar um módulo personalizado, e assim eu consigo adequar a minha solução à minha necessidade. Bem, analisando todos esses detalhes técnicos que nós comentamos, nós podemos dizer que a plataforma para a internet, para a plataforma web, ela se tornou mais do que simplesmente um servidor com um serviço de internet ativo. É, na verdade, uma plataforma para aplicações. Ou seja, eu tenho muitos elementos que são correspondidos nessa solução. Eu preciso desenvolver, distribuir e manter aplicações. Ou seja, o meu desenvolvedor também tem que ter uma produtividade muito grande e ele se vale de recursos do servidor web para isso. Ele precisa diminuir o tempo de desenvolvimento dele, porque isso vai reduzir um custo do profissional e ele vai poder desenvolver novas coisas. Por isso que os serviços web na plataforma Microsoft, durante o IS 6.0, eles foram redesenhados. Houve muita melhora do ambiente passado, do IS 5.0, principalmente na parte de performance e na parte de integração com a aplicação. Hoje eu posso ter, por exemplo, dispositivos, eu posso ter diferentes tipos de dados, eu tenho uma plataforma que é o .NET, onde eu consigo desenvolver minhas aplicações, e tudo isso é integrado, tanto com o Windows Server 2003, quanto com o Visual Studio .NET. Ou seja, eu consigo aproximar os mundos desenvolvedor e profissional de infraestrutura, para que eles possam trabalhar mais juntos. Quem vai se beneficiar disso? Os funcionários das empresas, os clientes e os parceiros. Ou seja, todo o ecossistema de uma solução, de uma aplicação web. Isso aconteceu então no ano de 2003, em abril de 2003, onde o IS6 ele foi redesenhado. E ele foi redesenhado em cima de 4 pilares, que é o que nós vamos começar a estudar a partir de agora. Eu tenho um pilar de segurança, eu tenho um pilar de gerenciamento de sistema, eu tenho um outro pilar que é a escalabilidade e um último que é a disponibilidade. Para cada pilar eu tenho algumas técnicas, eu tenho alguns recursos, onde eu consigo ter uma plataforma completa para desenvolvimento e para execução de aplicações web. E agora o nosso objetivo é fazer algumas comparações desses pilares com o IS6, como isso foi mantido e será mantido para o IS 7.0 e algumas comparações com outras plataformas que nós temos hoje em dia. Nós podemos dizer que a plataforma do IS 6.0 é uma plataforma testada. Por exemplo, no campo de escalabilidade. Existe um site muito famoso chamado myspace.com, onde eu tenho mais ou menos cerca de 23 bilhões de page views por mês. E toda essa estrutura é executada em cima de Windows Server 2003 e IS 6.0. O próprio site da Microsoft, que é o microsoft.com, ele conta com cerca de 10 mil requisições por segundo e cerca de 300 mil conexões concorrentes. E toda essa estrutura do Microsoft.com é executada em cima de IS 6.0 e de Windows Server Platform. Um outro site muito conhecido, pelo menos nos Estados Unidos, é um site chamado Match.com. Ele tem cerca de 30 milhões de page views diariamente. E essa estrutura também é executada em cima do Internet Information Service 6.0. Esses dados nos mostram que, em termos de escalabilidade, ou seja, você ter muitas requisições por segundo, muitas requisições por mês, é endereçada pelo IS. A parte de segurança também é comprovada a melhora. Se você perguntar para um profissional de infraestrutura que trabalhou, por exemplo, com o IS 5.0 ou com o IS 4.0, a maioria deles vai dizer que o IS 6, se não todos, vão dizer que o IS 6 realmente melhorou muito. Mas o que passa despercebido, talvez, é que desde o lançamento do IS 6.0, não houve nenhum hotfix do tipo crítico. Até o slide ele chama isso de RTM, que é o Release to Market. Ou seja, desde que a Microsoft, desde que os desenvolvedores internos fecharam o IS e colocaram em mercado, nenhum hotfix crítico foi elaborado, foi criado para resolver algum tipo de vulnerabilidade. Isso nem sempre é verdade com outras plataformas, e isso mostra realmente em termos de preocupação da Microsoft em lançar cada vez produtos melhores. A confiabilidade também é comprovada. Nós podemos dizer isso porque 54% das empresas listadas em uma pesquisa chamada Fortune 100,
que são as 100 maiores empresas do mundo, elas utilizam o IS como plataforma. Se você tiver interesse, você pode acessar esse site, o port80software.com, e você pode saber o nome dessas empresas, quais as soluções que elas utilizam e assim por diante. Mostrando que realmente empresas que precisam de segurança, de escalabilidade e de confiabilidade, realmente utilizam o IS como sua plataforma web, como sua plataforma para soluções de internet. Vamos falar um pouquinho a respeito dos pilares do Internet Information Services. Como eu falei para vocês, o primeiro pilar é segurança. E segurança significa muitas coisas. Primeiro que ele é seguro por default, ou seja, o IS não é instalado no sistema operacional. Você precisa manualmente ativar, você precisa manualmente fazer a instalação do IS. E quando você faz isso, automaticamente ele é instalado no modo protegido, ou seja, todas as melhores práticas de segurança são aplicadas. Ele é seguro também no design. O IS, ele faz parte de uma campanha mundial que a Microsoft fez de computação confiável. Ou seja, os desenvolvedores da Microsoft passaram por uma reciclagem técnica e todos os produtos precisavam de um crivo de segurança para serem lançados no mercado. E o IS faz parte. Resultado disso, como nós comentamos, nenhum hotfix do tipo crítico foi lançado desde o seu lançamento. E o IS também é seguro na implementação. Quando você faz a instalação do IS, quando você implementa, você tem ferramentas, você tem técnicas para deixá-lo seguro durante o seu funcionamento. Um outro pilar é a disponibilidade, ou seja, o seu servidor estar 100% disponível para os serviços. Como nós já comentamos, nós temos uma arquitetura melhorada de tolerância a falhas, que é o que nós chamamos de work process. Ou seja, as minhas aplicações são isoladas e nenhuma aplicação conflita com outra aplicação. Isso significa que se uma aplicação minha falhar, se uma aplicação minha tiver um problema de performance, o meu servidor como um todo e mais as minhas outras aplicações não vão sofrer os mesmos problemas. Eu tenho também um esquema de monitoramento saudável, monitoramento proativo, onde eu consigo verificar qual é a saúde, qual é o funcionamento do meu servidor. E eu tenho um enfileiramento inteligente de requisições, que faz com que eu tenha uma performance, uma disponibilidade melhor. Em termos de escalabilidade, eu tenho tanto a escalabilidade do tipo scale up ou scale out. Ou seja, eu posso adicionar vários servidores e trabalhar numa farm, ou eu posso acrescentar mais memória, processador, e o meu IS vai conseguir trabalhar com esses recursos a mais. Eu tenho um esquema de cache novo, que trabalha em modo kernel, ou seja, ele tem mais poderes em cima do sistema operacional, isso significa uma melhor performance. E ele é totalmente integrado, por exemplo, com a plataforma .NET, o que me dá uma escalabilidade muito grande. E por último, em termos de gerenciamento, eu tenho ferramentas e técnicas que me ajudam a automatizar muitos componentes do IS. Eu tenho, por exemplo, toda uma configuração baseada em XML, onde eu posso estar criando arquivos XML e editando esses arquivos que vão refletir em alterações. Eu tenho ferramentas de linha de comando e tenho ferramentas remotas que me permitem, por exemplo, executar atividades em lote para fazer esse tipo de administração. Qual é o próximo nível? Vou falar um pouquinho a respeito do IS 7.0. Primeiro ponto importante, todas as características de ser escalável, de ser disponível e de ser seguros do IS 6 se mantêm. Nós não vamos perder nada em termos de funcionalidade. Pelo contrário, o IS 7.0 ele vai adicionar componentes a esses requisitos. No campo de segurança, por exemplo, eu tenho agora um servidor muito mais customizável e componentizado. Isso significa que eu consigo instalar componentes ou módulos que realmente serão utilizados. E aqueles componentes e módulos que eu não vou utilizar, não são nem mesmo instalados no servidor. Significa também um gerenciamento reduzido de patches. Se eu tenho menos binário na minha máquina, menos arquivos no meu disco, significa que eu não tenho que me preocupar sempre que um hotfix para determinado arquivo, para determinada solução é soltada. Eu tenho também uma ferramenta que é o URL Scan, embutido já no IS 7.0. Em termos de extensibilidade, eu tenho um pilar novo agora,
tem uma nova API de Win32, que é a API utilizada pelos desenvolvedores do IS, que está publicamente disponível para os desenvolvedores do mundo inteiro. Isso significa que um desenvolvedor pode acrescentar algum código, algum comando, e criar, por exemplo, uma interface diferenciada, uma interface customizável, pode criar algum módulo de autenticação novo, e pode fazer então com que o servidor web seja customizável, seja extensível à sua necessidade. Em termos de configuração, eu tenho agora uma configuração do tipo distribuível, ou seja, eu tenho um arquivo de configuração global, que tem configurações para o meu servidor como um todo, e eu tenho algumas configurações a nível de website. Isso significa que eu posso ter módulos de autenticação diferentes, configurações de segurança diferentes por website. E o melhor, eu posso delegar essas configurações para administradores de website. Aquela situação que eu tinha antigamente, onde o administrador da máquina tinha que ser a pessoa que tinha acesso ao todo o sistema operacional, não é mais verdadeira. Eu posso delegar algumas funções para um administrador, para um desenvolvedor, e ele tem certos poderes dentro do seu site, dentro das características que você programa para ele. Em termos de extensibilidade, eu ainda também tenho muitas características na parte de configuração, e ainda eu mantenho a integridade, a integração com a plataforma. Em termos de ser gerenciável, eu tenho um novo IS Manager, com algumas características diferentes. Eu tenho um novo aplicativo de linha de comando muito poderoso, que me dá muitas informações a nível de tempo real de máquina, a nível de tempo de informações de website, e eu ainda tenho administração remota, tanto via HTTP quanto via HTTPS. E na parte de diagnósticos, de resolução de problemas, eu tenho também uma API que me ajuda a fazer um tracing, a saber exatamente onde eu tive determinado problema e fazer um diagnóstico integrado, tanto a nível de sistema operacional, a nível de IS, quanto a nível de aplicação, como por exemplo o ASP.NET. Ok, vamos falar um pouquinho então a respeito agora de algumas características de segurança da plataforma de internet da Microsoft. Primeiro ponto, que segurança na verdade é um problema mundial. Não é um sistema operacional, não é uma plataforma que possui esse problema. Todos os sistemas operacionais sofrem com releases de segurança. E isso se tornou prioridade número 1 para a Microsoft. Em 2002, em janeiro de 2002, houve uma campanha chamada Computação Confiável, onde a Microsoft então parou o desenvolvimento de seus produtos, fez uma reciclagem técnica com seus desenvolvedores e segurança se tornou então prioridade. Ou seja, todos os produtos lançados a partir dessa data tinham que passar por exames, por testes de segurança muito mais rígidos do que antigamente. E isso realmente vem dando resultados. Em torno dos anos, ao se passarem os anos, o número de releases críticos, de hotfixes críticos, vem diminuindo drasticamente. Segurança no IS. Eu tinha alguns problemas antigamente. Com o Windows Server 2000, que rodava o IS 5.0, ele não era fechado por default. Ou seja, primeiro ele era instalado automaticamente em todo o servidor. Segundo, que todos os binários, o IS era instalado completo. Se eu não fosse utilizar o serviço de FTP ou o serviço de NIOS, de NNTP, eu tinha que manualmente desabilitar esses serviços. Esse processo de fechar o servidor era muito manual, perdia-se muito tempo com isso. Ou se não precisava se executar ferramentas de terceiros ou posteriormente ferramentas da própria Microsoft para esse tipo de serviço. E muitos administradores não conheciam essas ferramentas, não conheciam essas melhores práticas e, consequentemente, eu era vulnerável a ataques. Ataques como o Ninda, como o Code Red, que ficaram muito famosos por derrubar vários servidores de internet, muitas vezes poderiam ter sido evitados se o administrador do sistema, se o administrador web tivesse tomado alguns cuidados. A Microsoft percebeu isso e mudou o foco, fez algo diferente. O IS-6 agora, ele é seguro por default, ou seja, primeiro, ele não é instalado durante a instalação padrão do sistema operacional. Segundo, ele é instalado num estado fechado, que nós chamamos de lockdown, ou seja, para início, apenas o conteúdo estático é habilitado por default.
Isso significa que aplicações ASP.NET, ASP.NET, elas não são habilitadas por padrão. Eu preciso manualmente dizer quais são as extensões, quais são os padrões que eu vou estar utilizando. Os limites e os timeouts também são fortalecidos para proteger o sistema operacional contra certos tipos de ataque. Outra diferença muito grande, a conta de privilégio que o IS é executado é uma conta com privilégio mais baixo do que antigamente. Antigamente eu executava o IS com a conta Local System, que era uma conta que era administrador do sistema operacional como um todo. E agora eu tenho uma conta chamada Network Service, que é uma conta com menos privilégio. Isso significa que se o meu sistema operacional, se esse serviço for invadido, eu não vou ter tantos problemas quanto se aquela conta tivesse poderes absolutos sobre o sistema operacional. Isso é muito interessante também. Eu tenho um Web Services Extension List, ou seja, o meu conteúdo dinâmico precisa ser autorizado explicitamente na lista de arquivos permitidos. Caso contrário, eu vou ter um erro, ou seja, aquele conteúdo não está autorizado para ser executado. Qual é o benefício de tudo isso? Eu tenho uma redução da área de ataque. Eu tenho menos problemas de segurança. Segurança por design, o que significa isso? Conforme nós já comentamos, a segurança é a prioridade número 1 para todos os releases. Todos os desenvolvedores passaram por um treinamento extensivo e revisão de código. O código do usuário, as aplicações dos desenvolvedores são isolados em work process. De novo, se eu tiver um problema em uma aplicação, essa aplicação não vai afetar o meu servidor como um todo. Tive melhorias também na parte de SSL, de gerenciamento de certificado automatizado, suporte, por exemplo, para placas aceleradoras de hardware, que é algo muito comum, por exemplo, em ambiente de hosting, onde você tem muitos sites na mesma máquina, na mesma farm, e você precisa ter ajuda de hardware, placas especiais, para que esse ambiente de SSL seguro tenha uma melhor performance. Ou seja, o IS também ele suporta tal tipo de implementação. O benefício é que eu tenho um aumento, eu tenho uma resistência maior contra estratégias de ataque, estratégias diferentes de ataque. Seguro no deployment, o que significa isso? Eu tenho um gerenciamento de patches automático, eu tenho ferramentas gratuitas da Microsoft, como por exemplo o WSUS, que é o Windows Update Service, que faz o deployment de modo automático em lote de vários servidores. Posso fazer a administração do IS via Group Policy, conforme vocês já viram em outras sessões. Eu posso dizer quais serviços vão ser instalados ou não, quais as configurações em termos de segurança e assim por diante. Tenho diversos tipos de autenticação, desde a autenticação básica até integrado com o Microsoft Passport, o que me dá também, em termos de implementação de aplicações, uma variedade muito grande de escolhas de autenticação. Ou seja, eu posso estar protegido em qualquer estágio da minha solução. Windows Server 2003, mais de 20 serviços desabilitados. O IS não é instalado por padrão. O administrador do sistema precisa manualmente fazer a instalação do Internet Information Service. E caso você faça isso, você vai ver aqui na tabela que eu estou apresentando para vocês, quais são os componentes que vêm habilitados por default numa instalação do IS5, que vinha no Windows 2000, e do IS6 com Windows Server 2003. Percebam que a maioria dos componentes são desabilitados. Em outras palavras, somente a primeira linha, que é o suporte para arquivos estático, conteúdo estático, é habilitado por default. Todo o conteúdo dinâmico precisa ser habilitado manualmente. Ou seja, eu tenho um grau de segurança muito maior do que eu tinha alguns anos atrás. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre segurança no Internet Information Service 7.0. Primeiro, como já comentado, o Web Server agora ele é muito mais modular e customizável. Ele também agora tem um gerenciamento de patches reduzido, vou explicar um pouquinho para vocês a respeito disso, e ele tem o RL-Scan embutido dentro do seu mecanismo de busca. Como era a parte de arquitetura do IS 6.0? Eu tinha, por exemplo, um serviço de FTP, que era executado totalmente dentro do INET-Info. Eu tinha as ferramentas de administração, que também eram executadas dentro do INET-Info, Common Files também dentro do INET-Info, e eu tinha alguns serviços específicos do WWW Service,
onde eles eram componentizados. Essa estrutura mostra para a gente que nós temos poucas DLLs, poucos arquivos, com muitas funções. Ou seja, pouco modular. Em termos simples, isso significa que se eu tenho um web server pouco modular, e eu preciso, por exemplo, aplicar um patch para o módulo de autenticação do tipo digest, eu preciso aplicar o patch em todo o servidor. Eu não tenho a granularidade de escolher quais os módulos estarão implementados ou não. Isso mudou no IS 7.0. Como eu falei para vocês anteriormente, eu tenho mais de 40 opções de instalação. Isso significa que eu tenho módulos que eu posso ligar ou desligar. Por exemplo, se nós falarmos a respeito de segurança, eu tenho um módulo para cada tipo de autenticação. Isso significa que se num website, numa aplicação ou mesmo num servidor, eu não vou utilizar, por exemplo, o módulo de autenticação anônima, eu posso remover esse módulo, eu posso desligar. Se eu não tenho esse módulo no meu servidor, significa que se eu tiver algum patch, alguma atualização para esse módulo, eu não preciso me preocupar com a aplicação de patch. Para todos os outros pilares, isso é verdadeiro, seja a nível de gerenciamento, performance, FTP, diagnóstico, desenvolvimento de aplicações e assim por diante. Então, isso me dá uma granularidade, me dá uma segurança muito maior do que eu tenho, por exemplo, no IS 5 e até mesmo no IS 6.0. Bom, nessa demo agora eu vou demonstrar a vocês como nós podemos criar um servidor web customizável ou modular. Bom, nessa demonstração eu vou começar a mostrar para vocês, por exemplo, como era a nível de instalação a modularidade do IS 6.0. Então eu tenho aqui uma máquina virtual, onde eu tenho aqui o meu application server, e eu consigo já, logo na primeira página, escolher quais são os componentes. Eu quero, por exemplo, o ASP.NET, com Plus e assim por diante. Dentro do próprio IS, eu também tenho mais opções. Eu posso, por exemplo, ligar ou desligar o serviço de FTP, o serviço de NNTP, SMTP e assim por diante. E dentro do serviço de www, eu também tenho toda essa parte de modularidade. Isso significa, em termos práticos, que quando eu instalo um servidor web, como esse, então eu tenho aqui uma máquina rodando o Windows Server 2003, com o Internet Information Services, eu tenho, por exemplo, ele habilitado apenas para conteúdo estático. Eu tenho que vir aqui, por exemplo, e tenho a possibilidade de proibir, que é o padrão dele, que ele execute conteúdo dinâmico, ou eu posso permitir que esse conteúdo seja disponibilizado. Então é assim que funciona no IS 6, eu já tinha uma granularidade maior, lembrando que o IS 6.0 não é instalado por default no Windows Server 2003, eu preciso manualmente ativá-lo. E como funciona então no Longhorn Server? Eu tenho aqui uma máquina com Longhorn Server, poderia ser uma máquina com o Windows Vista, e eu também tenho aqui uma granularidade ainda maior. Então essa é a nova interface de gerenciamento, onde eu consigo aqui, por exemplo, selecionar o meu servidor web, e eu posso aqui, por exemplo, adicionar ou remover serviços. E eu tenho, percebam, um nível de granularidade muito maior. Conforme eu já disse, cerca de 40 opções. Então, em termos de segurança, por exemplo, eu posso estar escolhendo quais são os módulos que eu quero que estejam instalados ou não. Isso significa que se eu desmarcar algum desses módulos, a DLL, o módulo vai ser removido e eu não preciso me preocupar com a implementação de um patch, com a segurança desse módulo. Isso em termos de segurança é muito bom, em termos de performance também. Por exemplo, vou demonstrar para vocês, eu tenho aqui um servidor, essa é a nova interface do IS, depois a gente vai conversar um pouco mais a respeito dela, mas eu tenho aqui toda essa parte de segurança, onde eu consigo fazer a implementação. Então eu tenho um website aqui comum, que é o default website. Antes de fazer qualquer tipo de alteração, eu vou fazer um backup da nossa base. Então eu vou entrar aqui no diretório Windows, System32, inetsrv. Eu tenho um comando novo, que é o appcmd. Ele é uma ferramenta de linha de comando,
onde eu consigo fazer várias atividades via console também, e eu tenho a possibilidade de fazer via linha de comando para múltiplos sites, por exemplo. Então eu vou adicionar um backup, ppcmd add backup, demonstração. Appcmd, list backup, eu tenho agora um backup. E percebam que interessante. Eu tenho esse website, onde ele executa uma página padrão, e por default, se eu visualizar o processo dentro do servidor, eu vou verificar que eu tenho um processo chamado w3wp.exe, que está ocupando cerca de 7 megas de memória. Tá? Como que eu posso otimizar isso, em termos de segurança, em termos de performance? Então eu tenho um comando aqui, por exemplo, que é o task list, vou filtrar, imaginame igual a w3wp.exe, /m, que é a parte de módulo. Ele vai me listar quais são os módulos que eu tenho implementado. Percebam que eu tenho cerca de mais de 30 módulos que estão sendo chamados por esse processo. Como que eu posso otimizar isso? Bem, o IS7 ele tem um arquivo de configuração dentro de System32 em NetSRV config chamado Application Host. É aqui onde ficam as configurações globais do meu servidor web. E se eu vier navegando nessas seções, percebam que é um arquivo texto, depois a gente vai falar mais sobre ele, e eu tenho uma seção chamada Global Módulos. Eu posso, por exemplo, vir aqui e escolher quais os módulos globais, ou seja, quais os módulos estarão disponíveis para todo o meu servidor web, e posso customizar, posso remover esses módulos. Se eu vier navegando ainda mais nesse arquivo, eu tenho outras seções onde eu posso estar customizando também. Por exemplo, a parte de handles. Ou seja, como que certas requisições serão tratadas. O que eu posso fazer? Eu também posso excluir essas seções e eu tenho a parte de módulos, que são os módulos específicos de um website. Eu também posso estar dizendo se eu quero um módulo de CGI, se eu não quero, um módulo de autenticação anônima e assim por diante. Em real time, eu salvo e automaticamente eu percebo, se eu executar esse comando novamente, que o número de módulos reduziu drasticamente. Isso significa que eu tenho menos binários, menos probabilidade de problemas de segurança e tenho uma performance maior. De uma maneira bem simples, eu posso criar um servidor customizável, um servidor modular, de acordo com a minha necessidade. Isso é muito bom para o meu tipo de solução. Se eu precisar, por exemplo, voltar esse módulo ao que era antigamente, eu posso utilizar de novo o comando appcmd, restore backup, por exemplo, demo. E ele vai restaurar toda essa configuração que eu tinha. Só um minuto para ele executar o comando. Eu vou executar novamente o website, vou dar um F5, e quando eu executo novamente o comando para listar o processo, eu percebo que todos aquelas DLLs, todos aqueles comandos estão novamente, aqueles módulos, ou seja, eu voltei, restaurei o estado original desse meu servidor. Bom, então nós vimos como é simples criar um servidor web customizável, tanto no IS6, quanto também agora no IS 7.0. Vamos continuar agora a nossa agenda falando um pouco sobre gerenciamento e performance. Bem, na parte do IS6, o que eu tenho? Eu tenho a configuração baseada em XML, ou seja, um arquivo que eu posso editar no Notepad, no Internet Explorer e assim por diante. Uso ferramentas comuns. E eu posso editar esse arquivo XML e automaticamente novas configurações são levadas e são executadas. Por exemplo, adicionar um site novo, excluir um site e assim por diante. Eu consigo importar e exportar configurações e até mesmo restaurar configurações em máquinas diferentes. Para um ambiente de hosting, por exemplo, isso é muito importante, porque você pode ter máquinas de contingência, você pode ter uma farm com vários servidores IS e automaticamente você pode criar scripts que lhe ajudem na manutenção do dia a dia. O benefício, eu diminuo o custo operacional e o custo de manutenção do meu ambiente web. Eu também tenho, dentro do IS6, administração via linha de comando. Eu tenho ferramentas, scripts, VBS, por exemplo, e comandos que me ajudam a fazer a administração de múltiplos servidores, tanto a nível local quanto a nível remoto.
Eu tenho templates ou VB scripts já prontos para que eu possa customizar, por exemplo, criar backup em lote, restore, cópia de sites, replicação de dados e assim por diante. E eu tenho uma API uniforme para criar scripts e ainda tenho padrão, tenho suporte para a linguagem ADSI. Qual o benefício? Eu consigo ter uma administração mais eficiente e padronizada em cima do meu ambiente de internet. Em termos de IS7, o que eu tenho de novidades em gerenciamento? Eu tenho uma interface nova. A interface do IS Manager, do IS 7.0, ela foi reconstruída com algumas facilidades, escutando algumas sugestões e feedback de usuários. Eu tenho também um provedor de WMI completamente reconstruído. E o melhor, eu tenho compatibilidade com scripts criados no IS 6.0. Eu tenho uma nova ferramenta de linha de comando chamada appcmd, que me dá informações a nível de execução de tempo real do meu servidor, informações de site, de application pools, work process e assim por diante. E essa ferramenta, appcmd.exe, ela visa centralizar todas aquelas outras ferramentas que eu tinha no IS5 ou no IS6. E, como eu já disse, ela é completamente compatível com o IS 6.0, seus scripts ADSI, seus scripts WMI que você criou, vão funcionar perfeitamente no IS 7.0. Você não vai perder todo o trabalho que você teve e a curva de aprendizado que você vai ter vai ser menor. Vamos falar um pouquinho dessa nova ferramenta de linha de comando. O appcmd eu consigo acessar todas as novas configurações do IS. Por exemplo, eu consigo listar quais são as requisições que estão chegando dentro das minhas aplicações. Isso é muito bom, por exemplo, se eu preciso identificar qual é o application pool, qual é o site ou aplicação que está sendo executada naquele dado momento. Eu consigo informações também de sites, consigo listar todos os sites existentes, consigo parar um site, iniciar e assim por diante. Eu consigo manter compatibilidade porque ele espelha arquivos VBS do IS6, tem o suporte a pipe, ou seja, eu posso usar o appcmd como eu utilizaria em outras plataformas, tendo a entrada de dados e no mesmo comando fazendo um outro comando por cima. E o melhor, tudo isso é compatível com as ferramentas que eu tinha no IS 6.0. Quando você vai fazer a instalação do IS 7, você tem uma parte que é somente de ferramentas compatíveis de gerenciamento. E você pode dizer se você vai querer instalar compatibilidade de WMI, se você quer compatibilidade de Metabase, por exemplo. Ou seja, se você está acostumado, se você gosta de trabalhar com Metabase e XML, você pode continuar trabalhando dentro do IS 7. Porém, apenas lembrando que todos esses serviços são executados ainda dentro do iNetInfo por motivos de compatibilidade. Sendo que as novas ferramentas do IS 7 possuem, então, um serviço padrão, um serviço à parte, para melhorar um pouco em termos de disponibilidade. Bom, agora nessa demo eu vou mostrar para vocês as interfaces de gerenciamento do IS 6.0 e do IS 7.0. Bom, então nessa demonstração eu vou começar mostrando para vocês um pouco a interface do IS 6.0. Percebam que essa interface ela é baseada num modelo que nós chamamos de tree view. O que é um tree view? Você tem uma árvore de objetos aqui do lado esquerdo e você vai navegando por essa árvore para encontrar os objetos. Então, se eu vier aqui em websites, eu tenho aqui um website chamado default website e aqui dentro, então, eu tenho as minhas características. Se eu preciso editar alguma configuração, geralmente eu utilizo o botão direito, propriedades, e aí eu tenho diversas telas que eu tenho aqui navegando, onde eu posso fazer as configurações. Esse é um modelo do IS. Eu tenho uma configuração muito interessante aqui, botão direito, propriedades no nome do servidor, onde eu digo se eu vou habilitar ou não a edição do Metabase com o servidor sendo executado. Isso significa que se eu vier aqui no diretório Windows System 32 e NetSRV, eu tenho um arquivo aqui chamado metabase.xml, onde eu posso abri-lo com o Notepad, por exemplo. E aqui eu tenho todas as configurações do meu servidor web. Eu posso editar esse arquivo, criar, por exemplo, um website novo, remover um website, mudar, por exemplo, um diretório virtual.
E quando eu salvar esse arquivo, então, eu tenho a possibilidade de ter essas informações replicadas no meu servidor. Eu tenho também aqui um controle de versionamento, onde eu mantenho aqui as alterações dessa base. Se eu precisar restaurar algum tipo de arquivo de configuração, eu consigo facilmente fazer isso. Então é assim que funciona no IS 6.0, esse é o IS Manager. Eu vou mostrar para vocês agora o IS 7.0, como é baseado a interface de gerenciamento dele. Então se eu clicar aqui no IS Manager, percebam que logo de cara eu já tenho uma estrutura nova. Eu ainda tenho o Triview, onde eu consigo fazer as navegações, mas agora do lado direito eu tenho o que nós chamamos de Panel Task, ou seja, é um painel de tarefas, onde facilmente, por exemplo, eu posso alcançar algumas configurações sem a necessidade de muita navegação. Então isso facilita, por exemplo, o gerenciamento do seu servidor web e também lhe ajuda na administração. Eu tenho aqui menos passos para alcançar uma configuração. Eu tenho também agrupamento, por exemplo, posso agrupar essas configurações ou esses ícones por categoria. Então eu tenho aqui Application Development, eu tenho a parte de diagnósticos, eu tenho a parte de segurança. Ou eu posso categorizar por área, ou seja, eu tenho a parte do ASP.NET e do IS. Essa é uma modificação também. No Windows Server 2003 com o IS 6, eu tinha duas consoles separadas. Uma para administrar o IS, outra para administrar as ferramentas .NET. E agora eu tenho somente uma interface. Eu consigo também alterar esses ícones, de acordo com a minha necessidade ou como eu achar melhor, para que eu tenha visualizações diferentes. Na parte de website, por exemplo, algo muito importante que eu tenho é a parte de filtros. Eu posso, por exemplo, colocar uma string e filtrar determinado website, seja pelo nome, pelo ID ou até mesmo pela porta, pelo binding que ele está utilizando. Isso é muito bom no ambiente de hosting, onde milhares, centenas de sites são hosteados na mesma máquina. Você pode facilmente fazer uma busca ou até mesmo mostrar todos os websites existentes. Ao invés de eu ter um metabase.xml, como eu já mostrei para vocês, eu tenho agora dentro do diretório seu Windows System32 e NetSRV, na pasta config, um arquivo de configuração global, chamado applicationhost.config. Apenas o grupo administradores desse servidor tem acesso a alterações nesse arquivo. Então essas alterações são alterações globais que vão servir para esse website. Você pode, por exemplo, escolher quais os módulos que você quer, como eu demonstrei anteriormente, você pode criar um website e assim por diante. Tudo on-fly, tudo real-time. Quando você fizer a configuração e salvar o seu arquivo, automaticamente essas alterações vão estar implementadas. E você pode, conforme eu expliquei para vocês, fazer uma parte de delegar algumas funções. Então, por exemplo, dentro do diretório NetPub, eu tenho uma pasta chamada Contoso, que é um site, por exemplo, e aqui dentro eu tenho um arquivo chamado web.config. Esse arquivo, por exemplo, pode ser alterado pelo administrador do site. Você vai definir qual grupo ou quais as pessoas que podem alterar algumas configurações, por exemplo. Você pode permitir que o seu administrador escolha qual é a página, quais são os arquivos que referem-se à página inicial do seu site. E ele pode fazer essa alteração sem ter que pedir isso para o administrador do servidor. Isso é muito bom para você delegar algumas funções e melhorar o gerenciamento do seu servidor. Muito bem. Eu tenho também ferramentas de linha de comando, conforme eu mostrei para vocês. Então, se eu entrar aqui no diretório C2.Windows, System32 e NetSRV, eu tenho o comando appcmd. Appcmd, por exemplo, list sites. Ele vai mostrar quais são os sites que eu tenho nessa máquina. Eu tenho, por exemplo, o default website. Eu posso usar o comando appcmd, stop site, default website. Ele vai fazer o quê? Ele vai estopar esse meu website. Se eu abrir a console do IS, eu vou verificar aqui que esse website está estopado. Eu posso vir a linha de comando, inicializar o site novamente. Eu vou dar um refresh.
e eu vou perceber que agora esse website está inicializado. Eu posso utilizar também outros comandos, por exemplo, appcmd list work process, appcmd list work process, e ele vai dizer quais são os work process que eu tenho sendo executado. Ou, por exemplo, appcmd application, qual é o nome do site e o application pool que ele está sendo executado. Ou eu posso verificar a nível de request. Eu não tenho nenhuma request ainda, eu vou criar aqui um site para vocês, adicionar o website. Então aqui eu vou selecionar qual é o application pool, vou deixar no default, eu vou chamar esse site de Contoso, o physical path dele está dentro de netpub Contoso, vou mudar o binding aqui para a porta 81, eu já percebo que esse site aparece no meu comando via linha de comando. Eu tenho agora esse website Contoso funcionando perfeitamente. Se eu quiser ver a requisição, por exemplo, dele, eu posso vir aqui em Advanced Settings, eu tenho aqui o Physical Path. Posso facilmente trocar, por exemplo. Eu tenho um outro site chamado Slow Site, que é um site de teste que eu tenho, onde eu posso mostrar uma request para vocês, e vocês conseguem perceber que agora eu tenho uma requisição sendo chamada. Isso é muito bom para você fazer um tracing, para você saber quais são os websites que estão sendo executados e assim por diante. Então, facilmente é uma console bem interativa, bem intuitiva, onde vocês podem fazer várias configurações nesse sentido. Você pode utilizar tanto ferramentas de linha de comando, quanto ferramentas de console. Na outra demonstração, eu mostrei para vocês como remover alguns módulos, utilizando aquele arquivo application.config.host. Se você preferir, você pode fazer isso via interface gráfica, aqui em módulos, e ligar ou desligar esses aplicativos. Então é bem intuitivo. As pessoas que conhecem o IS6, a curva de aprendizado vai ser bem tranquila para o IS 7.0. Bom, então nós vimos nessa demonstração como é fácil fazer o gerenciamento tanto do IS6 quanto do IS7, utilizando aí as interfaces de gerenciamento ou até mesmo ferramentas de linha de comando. Vamos falar um pouquinho de escalabilidade. Eu tenho no IS6 um novo método de caching, que é chamado de Kernel Mode Caching. Isso significa o quê? É uma arquitetura de alta performance para cache. Como esse cache trabalha em modo kernel, ele tem uma performance melhor, ele tem uma interatividade melhor com o sistema operacional. Então ele reduz o tempo entre transições kernel mode e user mode. Em nível de comparação, por exemplo, aplicações ASP.NET sem essa arquitetura, você tinha cerca de 1.900 requisições por segundo. E com o IS6, com essa nova arquitetura de kernel mode, você tem cerca de 25.000 requisições por segundo. Então, qual é o benefício que você tem? Você tem uma melhoria de performance, sites e aplicações. Você consegue, por exemplo, consolidar mais sites dentro das mesmas máquinas físicas, reduzindo o número de servidores necessário. Essa é a arquitetura de cache. Percebam que nós temos, então, um driver chamado http.sys, e esse driver ele é o responsável por todas as operações em modo kernel. Ele tem um listener, onde ele fica escutando as requisições, e ele tem a capacidade de fazer cache dessas requisições. Se ele receber, por exemplo, 2 requisições a um mesmo arquivo num determinado tempo, ele vai fazer um cache desse arquivo. E na próxima requisição, ele vai poder responder mais rápido. E ele tem também um esquema que a gente chama de flush. O que é o flush? Se o arquivo for alterado, por exemplo, então ele é carregado na memória novamente e as novas alterações já entram em funcionamento. Percebam que toda a parte de netinfo, do serviço de web publishing, funcionam em user mode, e eu tenho então algumas características com alguma performance melhor rodando via http.sys. Continuando nossa agenda agora, vamos falar um pouco sobre escalabilidade e disponibilidade. Bom, o IS6, conforme vocês já conhecem, ele tem uma arquitetura de tolerância a falhas muito melhor que as outras versões.
eu consigo isolar os processos. Ou seja, aplicações diferentes, com comportamentos diferentes, com necessidades diferentes, podem ser isoladas. E essas aplicações, funcionam debaixo de processos do Windows. Nós temos o que nós chamamos de application pools, ou seja, isolamento de aplicações ou sites uns dos outros. Eu posso ter um application pool chamado, por exemplo, aplicação 1 e um outro chamado aplicação 2, com configurações diferentes, com necessidades diferentes. É o administrador que faz isso, de acordo com as necessidades, o servidor e o cenário que eles têm. E o importante é que esses application pools não conseguem interromper o servidor IS ou mesmo outros application pools. O resultado disso é que eu tenho uma disponibilidade maior do servidor. O caso que eu tinha, por exemplo, onde uma aplicação crasha o servidor inteiro, não acontece mais. Em termos de disponibilidade, eu tenho agora também um monitoramento proativo, tanto para sites como aplicações. Eu posso configurar reinício automático de work process, eu posso fazer o que a gente chama de reciclagem de processos, baseado, por exemplo, na quantidade de requisições, no tempo de uptime, no tempo de CPU, de memória, consumo de memória física e virtual nesse caso, ou até mesmo debaixo de uma agenda. Então eu consigo controlar um pouco melhor como essas aplicações vão estar funcionando e, o melhor de tudo, de uma maneira proativa de acordo com as minhas necessidades. Qual que é o benefício? Aumento a minha eficiência operacional. Eu paro de trabalhar de modo reativo, que a gente costuma chamar de apagar incêndio, e eu começo a trabalhar de um modo mais proativo, no sentido de gerenciar o meu servidor. O IS-7, ele tem algumas ferramentas a mais, por exemplo, na parte de resolução de problemas. Eu tenho algumas APIs que disponibilizam informações em tempo real sobre o estado disponível do servidor, tanto para administradores, via interface eu posso configurar essas informações, ou mesmo os desenvolvedores podem criar suas próprias aplicações utilizando essa API e recebendo essas informações. Eu tenho um poderoso tracing de requisições de falha. Se eu tenho um problema no website, num código de erro, eu consigo fazer um log de passo a passo de todas essas informações e encontrar exatamente onde o meu problema está dentro da minha aplicação ou dentro do meu servidor web. Eu tenho custom erros extensíveis, até mesmo a nível de linguagem. Eu posso configurar erros customizáveis, por exemplo, para o inglês, para o português, para o japonês e assim por diante. Eu tenho um recurso novo dentro do IS-7, que é o buffer de eventos de falha de requisição. É muito interessante, porque quando ativado, ele não é ativado por padrão, o administrador ativa ele em determinadas situações, por exemplo, para resolver problemas. Ele faz trace de todas as requisições do IS. Quando começa uma requisição, ele já automaticamente começa e faz o log. Quando eu leio uma configuração, ele também faz isso. Esse tracing ele é habilitado automaticamente, porém, ele não é startado automaticamente. O administrador do sistema precisa dizer que em determinada sessão ele vai começar, em determinado website, ele vai começar a coletar essas informações. A cada módulo, a cada passo, essas informações são logadas num arquivo para que eu consiga identificar em que módulo eu tenho problema, em qual passo eu tenho problema, para que eu possa resolver e possa corrigir da maneira mais fácil. Nada pior, durante uma resolução de problemas, você não saber por onde procurar. E esse novo dispositivo do IS-7 te ajuda nesse cenário. A gente costuma chamar pelo nome de FRIB, que é o Failed Request Event Buffering. Ou seja, esse buffer de eventos, ele tem esse nome FRIB, que é essa tecnologia, esse sistema que te ajuda a fazer esse monitoramento, tanto proativo quanto reativo de um problema. Bom, nessa demo agora eu vou mostrar para vocês como fazer a configuração do isolamento de processos e algumas técnicas de resolução de problemas. Bom, então nessa demonstração eu vou começar aqui pelo IS 6.0, eu vou abrir a console de gerenciamento e mostrar para vocês como é fácil fazer a criação de um application pool. Dentro aqui do meu servidor web, eu tenho uma pasta chamada Application Pools, onde eu posso então, novo Application Pool. Vou chamar ele, por exemplo, de demonstração. Posso criar um template se eu quiser. E depois que eu tenho esse Application Pool criado, aqui em propriedades,
eu consigo fazer todas aquelas configurações, por exemplo, de reciclagem. Se eu quero que ele faça reciclagem a cada X requisições, ou a cada X minutos, ou até mesmo debaixo aqui, por exemplo, de um schedule qualquer. Posso dizer qual a memória virtual, qual é o máximo de memória virtual que ele pode, por exemplo, consumir. Em termos de performance, eu posso dizer, por exemplo, que eu quero habilitar um monitoramento da CPU. Se ele chegar, por exemplo, a 100%, eu quero que ele dê um shutdown. Tenho configurações a nível de saúde e até mesmo de identidade, né? Depois que eu crio esse application pool, facilmente eu posso vir num website existente. Por exemplo, eu vou pegar esse website e aqui eu consigo dizer, aqui em configuração, por exemplo, qual é o application pool que ele vai estar executando. Então, esse demonstração foi o que eu criei agora. E eu consigo assim, por exemplo, ter dois sites com aplicações diferentes. Se eu tenho uma aplicação problemática, essa aplicação não vai impactar em outros sites ou em outra aplicação. Como funciona no IS 7.0? É bem similar o processo de criação também. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a minha console, eu tenho aqui os meus application pools, e eu vou criar um application pool novo, chamá-lo de demonstração também. Consigo dizer qual é a versão do .NET Framework que ele vai trabalhar. Se eu tiver a versão 1.1, eu consigo escolher. Qual que é o pipeline que ele vai trabalhar, que na verdade o módulo clássico é um módulo de compatibilidade com IS6, ou seja, se você tem aplicações escritas no IS6, você consegue trabalhar no módulo de compatibilidade, ou modo integrado, que é o modo do IS7. E também a partir do momento que você cria esse application pool, eu vou criar um novo site para vocês, adicionar, eu tenho um site de teste, vou chamar de Slow Site. Eu consigo selecionar qual é o application pool. Então, por exemplo, esse demonstração, C2 pontos, aqui dentro de NetPub, eu tenho aqui Slow Site. Vou colocar aqui na porta 81. Esse Slow Site, por exemplo, hoje ele está sendo executado agora num application pool separado. Se eu deixá-lo, por exemplo, no application pool padrão, que é o default, e eu executar os dois websites, eu posso ter um problema de performance, porque esse meu site Slow Site, ele é um site problemático, ele é uma aplicação que não se comporta bem. Então ele acaba afetando o default website, que teoricamente é um website que está funcionando corretamente. E isso não é muito bom. Então o que eu posso fazer? Eu posso configurá-lo para que ele execute num application pool separado. Isso significa que eu estou isolando o meu problema. Ou seja, eu posso continuar executando o meu default website e eu posso executar o meu slow site, o meu site com problema, em outro application pool, em outro processo do Windows. Se eu vier aqui no servidor, aqui em application pool, eu consigo visualizar que eu tenho, por exemplo, dois application pools, o default e esse de demonstração. Ou seja, eu não tenho uma aplicação conflitando, atrapalhando a outra. É dessa maneira que eu faço essa separação e nas próximas aulas vocês vão aprender um pouco mais a respeito disso. Eu posso ter um problema também, eu vou mostrar para vocês agora como que eu faço um tracing de requisição à procura de problemas. Então eu vou apagar esse website, vou apagar esse application pool e eu vou criar um site novo chamado Contoso. Ele vai rodar debaixo desse default application pool. Esse meu site Contoso, ele vai apontar para um diretório existente. Vou jogar ele na porta 81. E teoricamente, esse site está funcionando perfeitamente. Ok? Ele abriu a página, ele está funcionando perfeitamente.
Esse site, os arquivos de configuração dele ficam aqui, C2 pontos, inetpub, contoso. E eu tenho esse arquivo web.config, que é um arquivo de configuração a nível de site. Digamos que, por exemplo, a pessoa que tem acesso a esse arquivo, que é um administrador do site, não um administrador da máquina como um todo, por algum engano, digitou erradamente o nome da página inicial. Eu salvo esse arquivo, e a hora que eu dou um refresh na minha página, eu tenho um problema. Esse problema que nós estamos simulando é um problema bem simples, mas poderia ser um problema bem mais complexo. Como eu faço um troubleshoot? Como eu faço uma resolução de problemas dessa máquina? Pois bem, eu tenho um diretório chamado logs dentro do inetpub e eu tenho um outro diretório chamado failed request log files, onde eu tenho um arquivo aqui de log antigo. Eu vou habilitar o freebie nesse site, que é aquele failed request event buffering. Então é bem simples de habilitar. Eu venho aqui, eu tenho um ícone chamado failed request tracing roles, onde eu tenho aqui o contoso. Eu vou adicionar uma regra. Eu posso escolher qual é o conteúdo que eu quero fazer essa parte de buffering de erros. Eu vou colocar como conteúdo como um todo. Qual é o código de erro que eu quero monitorar? Eu estou tendo o código 403. Então é o código que eu vou colocar aqui. Não preciso me preocupar com os subníveis, porque automaticamente ele vai logar. Vou pegar aqui na parte de web server, vou escolher o modo verbose, que vai me dar todas as informações, eu podia ser mais granular. E agora eu já tenho isso configurado. Ele não está ativo ainda. Então eu vou editar e vou ativar. Vou habilitar aqui em Edit Site Tracing. Eu escolho qual é o diretório que eu quero fazer o log e escolho qual o número máximo de arquivos de tracing que eu quero fazer um monitoramento. Após ativado, eu vou executar de novo esse meu site que está com problema. E agora eu já consigo ver que eu tenho um arquivo logado. Muito bem. Para cada requisição eu tenho um arquivo diferente, eu vou abrir um deles. E automaticamente o que eu consigo ver, aqui em IS Diagnostics Output, ele me dá algumas informações, por exemplo, qual é a URL, o site, o application pool, o processo do Windows, qual a autenticação. Eu já consigo ter um panorama do meu cenário. E eu já tenho a primeira seção chamada Highlight, onde ele me mostra qual é o erro que eu estou recebendo. Então, no passo número 81, eu já tenho aqui um warning dizendo, por exemplo, que eu estou com um problema de Directory Listing Módulo. Provavelmente, isso significa que ele não encontrou a página inicial. Então, eu já consigo ter uma identificação de qual é o meu problema. Tem o código do erro, tem o exception e tudo mais. Caso essa informação não tenha sido suficiente, eu posso, de uma maneira mais granular, passo a passo, vendo as requisições. Então, eu tenho o passo 1, tenho o passo 2, passo 3, até que eu chegue, por exemplo, navegando aqui para baixo, no passo 81, e eu consigo, por exemplo, saber o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Então, eu tenho aqui que no passo 81, eu tive um problema, e é um passo a mais, é uma informação a mais que eu posso ter até o final dessa requisição para saber realmente o que está acontecendo com o meu site. Como eu vi que eu tenho um problema aqui, então, de acesso negado, que eu não estou conseguindo acessar, se eu vier dentro aqui do meu site contoso, descobri o erro, a página inicial, na verdade, estava com o nome errado, vou salvar o arquivo, e vou executar minha aplicação novamente, e eu tenho o meu problema solucionado. Então é bem simples, é bem prático fazer a ativação de tracing para você fazer a resolução de problemas. Então apenas relembrando como é fácil você configurar isolamento de processos e como ativar, por exemplo, um tracing para fazer esse monitoramento de problemas. Continuando a nossa agenda, o último tópico agora é uma visão comparativa com outras plataformas, com outras soluções web. Nós podemos dizer que o Internet Information Server, o IS6, ele tem uma penetração no mercado muito grande. Essa pesquisa ela foi levada em conta, por exemplo, as empresas listadas no Fortune 1000, que são empresas, as 1000 maiores empresas do mundo. 68% de todos os servidores de intranet rodam
a plataforma IIS. Essa é uma pesquisa que foi executada em agosto de 2006, mostra que quase 55% de aplicações, de soluções web, rodam em cima de IIS. E tem outras plataformas também que têm certa penetração no mercado. Isso é muito importante porque no mercado de trabalho é interessante você saber o tamanho das empresas, o tipo de soluções que elas estão oferecendo, qual o nível de criticidade dela e assim por diante. Uma empresa que faz vendas, por exemplo, pela internet, tem uma importância muito maior do que, por exemplo, o meu site pessoal. Então é importante saber quais as aplicações que necessitam de alta disponibilidade, de um nível de informação de criticidade muito grande, estão escolhendo plataformas seguras. Junto com Windows, a gente tem o que a gente chama de LAMP, que é uma comparação que a gente pode fazer camada por camada. A nível de sistema operacional, eu posso ter, por exemplo, Linux, ou posso ter Windows. Tenho esses dois sistemas operacionais. A nível de servidor web, eu tenho como as grandes opções Apache e o IIS, Internet Information Services. Banco de dados, eu tenho MySQL, eu tenho o SQL Server, inclusive agora existe uma versão SQL Server Express, que é uma versão gratuita de banco de dados, que pode ser utilizado sim em aplicações. E a nível de linguagem de programação, eu tenho, por exemplo, PHP, e eu tenho ASP e ASP.NET. Então, para cada camada, eu tenho uma solução que, no conjunto, me dá uma aplicação, uma solução de desenvolvimento web, de alta disponibilidade para a internet. Qual é o histórico, por exemplo, do Apache? Nós falamos anteriormente um pouco do histórico do IIS. A versão 1.x do Apache foi lançada em 1995. E aconteceram 3 grandes releases até a versão 1.3. E a cada release, cerca de 26 releases adicionais aconteceram da versão 2 em 2002. A versão 2.0 do Apache foi lançada em abril de 2002. E cada release significa correção de bugs. Quando você está desenvolvendo um sistema operacional, um aplicativo, você tem releases que corrigem defeitos, que corrigem bugs. E muitas vezes, pelo modelo de desenvolvimento open source, não há uma bateria de testes tão apurada quanto o modelo comercial. Não que um modelo seja melhor que o outro, mas existem diferenças no desenvolvimento. E quando falta testes e revisão de código, eu tenho mais releases para corrigir problemas. Essa tabela é uma tabela pública que ela mostra, por exemplo, na sua coluna mais à direita, o número de releases entre cada versão. Então percebam, por exemplo, que nas primeiras versões eu tinha números muito altos de release, ou seja, bugs que precisam ser corrigidos. Se nós fizermos um comparativo de segurança com o IIS 6.0 e com o Apache, nós vamos perceber que na maioria dos itens existe uma relação, existe a mesma configuração. Ambos são fechados por default, ambos executam com contas com poucos privilégios e assim por diante. Mas o diferencial do IIS é a integração como uma plataforma como um todo. Eu tenho uma integração com os serviços de diretório, por exemplo, com Active Directory, eu tenho delegação de autenticação e muitas vezes no IIS 6 eu tinha algumas customizações que eu não precisava fazer, pois o aplicativo já vinha preparado para ambientes de internet, para os cenários mais comuns. E apenas a nível de informação, no IIS 7, eu tenho também agora vários modelos de customização existentes, onde muitas vezes usuários, administradores de sistemas de outra plataforma sentia esse tipo de necessidade. A arquitetura open source é um modelo que existe mundialmente, onde na verdade eu tenho diversas caixinhas, eu tenho, por exemplo, aplicativos para e-mail, para banco de dados, para servidores de internet, e eu acabo empacotando isso debaixo de uma distribuição, onde todos os problemas de dependência e compatibilidade precisam ser resolvidos. E aí eu tenho distribuições mais estáveis, menos estáveis, distribuições customizadas para ambientes web e assim por diante. Esse modelo, muitas vezes, ele não é 100% completo, porque eu tenho fornecedores diferentes, eu tenho desenvolvedores diferentes, e a integração precisa ser feita muitas vezes por uma terceira pessoa. Geralmente os clientes precisam de uma plataforma completa, plataforma de colaboração, gerenciamento de identidade, de produtividade, serviços de web e assim por diante.
E para você ter isso, por exemplo, numa plataforma open source, você precisa encaixar diversos componentes. Algumas vezes, alguns componentes irão faltar e precisam ser adquiridos através de uma empresa comercial. A plataforma Microsoft tem o objetivo de ser totalmente integrada, ou seja, você tem um Windows Server no coração dessa plataforma, você tem ferramentas de desenvolvimento com Visual Studio.NET, você tem um banco de dados, você tem gerenciamento, você tem uma infraestrutura toda interligada, toda integrada, que te dá uma produtividade muito maior. Um simples caso, por exemplo, se você quiser montar um servidor de colaboração com um web server e uma base de dados. Para você fazer isso, por exemplo, no ambiente open source, você pode instalar, por exemplo, uma distribuição, fazer o download desses pacotes e ir adicionando esses pacotes para, por exemplo, colaboração, web server, base de dados. Caso você precise de alguma atualização de funcionalidade, você tem que tomar cuidado, porque alguns pacotes têm dependência crítica. Ou seja, você acaba resolvendo um problema, mas você cria outro. Algumas versões, alguns módulos não trabalham, por exemplo, em determinadas funções de banco de dados ou de servidores web. É por isso que a Microsoft, então, preza pela inovação integrada. Quando você instala o Windows Server 2003, você já tem uma plataforma que você sabe que vai funcionar com todos os outros produtos. Você pode, por exemplo, então, utilizar o serviço de colaboração, que é o SharePoint Services, é um serviço gratuito. Se você precisar de alguma atualização, você tem um site único com Windows Update Services e todas essas dependências são resolvidas automaticamente. Você não precisa se preocupar se um módulo vai acabar interferindo num outro produto, pois existe toda uma plataforma de testes, uma padronização que é obrigatória no desenvolvimento de produtos Microsoft para esse tipo de atualização. Bem, o resumo de toda essa conversa que nós tivemos é que o cenário atual realmente demanda novas funcionalidades, novas situações, que ao longo dos anos a Microsoft e outros fornecedores se adequaram a essas necessidades, então tivemos produtos, soluções novas e assim por diante. Os principais pilares, segurança, tivemos muitas novidades em termos de segurança, muitas coisas foram resolvidas ao longo dos anos, a parte de gerenciamento e performance também, escalabilidade e disponibilidade. E vimos sim que a plataforma Microsoft é uma plataforma competitiva para um ambiente de hosting, para um ambiente web, se comparado com outras plataformas. Nós temos muitos recursos no TechNet Brasil, nós temos, por exemplo, fóruns de discussão, onde você consegue colocar alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida dessa apresentação, você pode utilizar esse recurso. Nós temos também os laboratórios virtuais, que nada mais são do que máquinas virtuais online, onde você pode testar produtos novos, testar funcionalidades de modo gratuito. Nós temos toda uma grade de eventos, de webcasts, que são eventos online, gratuitos, onde você pode se aprofundar, por exemplo, em determinados tópicos, como segurança, como gerenciamento, como infraestrutura de internet. Todos vocês são convidados a participar. E nós temos alguns esquemas especiais de suporte através do Microsoft TechNet Subscription. Bom, chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que essas informações sejam úteis no seu dia a dia. Obrigado.